Olá, pessoal! Exatamente estamos aqui para dar uma notícia que envolve exatamente toda a vida. E como diria o nosso querido Guimarães Rosa, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Guimarães Rosa. Ora, e se ela quer da gente coragem, estamos aqui exatamente para fazermos esta coragem, né? Estamos aqui para resolver esta coragem, que é contar para você que há uma mudança exatamente na lista da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Há uma mudança na lista de livros, 12 livros foram pedidos, foram retirados 5 livros agora, portanto, ficaram 7 livros. E o nosso querido José Alves de Freitas Neto, né, diretor da Conveste, Comissão para o Vestibular da Unicamp, explica que esta retirada é exatamente devido a esta pandemia que estamos vivendo, né? Estamos todos reclusos, exatamente, devido a esta pandemia do Covid-19. Tá? Então, exatamente porque os nossos queridos alunos, nossos queridos estudantes, não teriam, né, oportunidade de procurar nas livrarias, nas bibliotecas, exatamente esses livros, devido exatamente a não poder circular, né, livremente pela cidade, devido ao problema da pandemia. Então, evidentemente, o nosso querido José Alves de Freitas Neto, diretor do Conveste, resolveu, evidentemente, reduzir a lista para aquilo que já é mais plausível. A lista reduzida reduzida em 5 livros, que ficou 7 livros para serem lidos, é para 21. Para 22, nós teremos exatamente uma outra mudança. Serão só 10 livros, mas isso é para depois. Os livros que permaneceram, traçam perfeitamente esta linha do tempo literário, traça perfeitamente o propósito que o nosso querido José Alves declarou, que é ser um estudante que tenha gosto pela cultura e que saiba fazer uma análise social. Ora, não é muito difícil de você observar que isto é uma característica desses vestibulares, né? Seja FUVEST, seja Unicamp. Né? Num comentário mais amplo, eu vou dizer para você que seja FUVEST, seja Unicamp, ambas estão exatamente, cada uma com a sua característica, é óbvio, mas ambas estão exatamente analisando um contexto social que é o contexto de momento, como reflexo do passado. Né? Esse reflexo do passado, que é exatamente caracterizado por várias atitudes que nós vamos vivendo aí. E eu vou tomar só um exemplo que a FUVEST nos traz, exatamente Quincas Borba. Quincas Borba, se você não quer Machado, Gregório de Matos, por exemplo, já criticava: triste Bahia, o quão dessemelhante estado o seu antigo estado. Ora, Quincas Borba, o jogo das aparências, que você vai encontrar também lá na lista da Unicamp com o espelho. Portanto, eu faço um parênteses para chamar a sua atenção, como estudante e como estudante interessado em cultura e interessado principalmente em ser aprovado, é exatamente o seguinte: não dispense a lista da Unicamp. Não vá jogar fora a lista da Unicamp. Porque, não vou prestar a Unicamp. Neném, vem comigo. Por quê? Você vai prestar a FUVEST, uma coisa completa a outra. Porque as duas listas, elas não divergem. Elas não se afastam. Muito pelo contrário. Se você tem um Machado falando das aparências na FUVEST, você tem um Machado falando das aparências em O Espelho na Unicamp. E uma coisa completa a outra, e vice-versa, obviamente, né? E, obviamente, você vai observar essas coisas, né? Este jogo de aparências que várias obras, a Relíquia, por exemplo, o jogo de interesses em A Relíquia, o jogo de interesses dentro da obra Quincas Borba de Machado de Assis, então, que está na FUVEST. Então, veja bem, essas coisas se completam. Então, se você assistiu à aula da FUVEST, você vai assistir à aula da Unicamp buscando complemento de conhecimento.
E conhecimento não ocupa espaço. Então você vai exatamente buscar isso. As 5 obras que foram retiradas, repito, 5 obras que foram retiradas são os A Teus Pés, o Seminário dos Ratos, História do Cerco de Lisboa, de José Saramago, Quarto de Despejo e A Cabra Vadia. São exatamente as obras que foram retiradas. As obras que permaneceram na lista da Unicamp, importantíssimas. Soneto de Camões, sonetos escolhidos, são 20 sonetos de Camões. Sobrevivendo no Inferno, do grupo Racionais MCs. O Marinheiro, de Fernando Pessoa. A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. O Ateneu, de Raul Dávila Pompeia. E Sermões, de Padre Antônio Vieira. É interessante porque eles começam com sonetos e aí passa por todas as outras escolas literárias e volta ao barroco, que é posterior ao clássico, que faz parte do contexto do Renascimento, né? A segunda etapa desse Renascimento. Então ele volta exatamente a esse passado. Perceba você que se Camões representava ou representou, por exemplo, uma angústia existencial dentro do contexto das suas obras, né? Dentro do contexto dos seus sonetos também, né? A angústia pelo amor, uma angústia pela existência, uma angústia por ver sempre os poderosos levarem vantagem. Ele passa por todas estas características em todas as escolas e volta exatamente a barroco, a Padre Antônio Vieira, que dentre os sermões, por exemplo, de Quarta-feira de Cinzas, vai falar exatamente que tu és pó e ao pó voltarás. Quer dizer, da angústia do existir, passando por todas estas fases da angústia, por toda a arrogância do ser humano, ele chega ao final para eles, né? Eles, Unicamp, chega ao final para dizer exatamente o seguinte: tu és pó e ao pó voltarás. Ou então, se você não quer esses, você pode ter esses sermões, você terá o sermão, por exemplo, do ladrão, né? Aí estava Alexandre o Grande e tal, etc. Quer dizer, Alexandre o Grande, o Poderoso, e que é confrontado exatamente por um ladrão. E qual era a diferença entre eles? Ambos eram ladrões. Portanto, ambos estavam em pecado. Né? Só que quem rouba com uma esquadra, como diz Vieira, evidentemente tem um nome na história. Hoje eu falo de Alexandre o Grande e nunca soube o nome do ladrão aí referido. Portanto, exatamente uma análise do contexto social, uma análise do contexto histórico, uma análise cultural, da cultura em língua portuguesa, do desenvolvimento brasileiro, da expansão da vida cultural no Brasil. Legal? Então, as obras que foram retiradas, eu vou dizer, A Teus Pés, O Seminário dos Ratos, História do Cerco de Lisboa, Quarto de Despejo, A Cabra Vadia, permaneceram, repito, permaneceram. Sonetos, Camões. Sonetos escolhidos de Camões. Sobrevivendo no Inferno, do grupo Racionais MCs, é A Triste História do Carandiru. O Espelho, de Machado de Assis, O Jogo da Aparência, Só Existo Diante do Espelho. E olha aí a intertextualidade. Narciso acha feio tudo que não é espelho. Muito bem. O Marinheiro, Fernando Pessoa. A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. A falência humana, né? A falência humana, né? Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que dizem e nem o que fazem. Ótimo, né? Muito bem. O Ateneu de Raul Dávila Pompeia, né? Uma discussão já na segunda metade do século XIX, de fatos que hoje estão por aí, como homossexualismo, homoafetividade, etc, etc, etc. Dentro do Colégio Interno, numa obra naturalista, realista, de Raul Dávila Pompeia. Os Sermões, de Padre Antônio Vieira, como eu já lhe disse, arremata tudo isso. Diante do que nós estamos discutindo? Se nós somos pó e ao pó voltaremos. Ou seja, por tudo que fizemos, por tudo que juntamos, tudo fica. Tudo.
absolutamente tudo. Tu és pó, e ao pó voltarás. Ora, então, exatamente, a Unicamp pede que o aluno tenha essa caracterização de analisar a cultura e analisar a sociedade. Portanto, a linha do tempo é fundamental. A linha do tempo literário, o paralelo com a história é fundamental. Legal? Muito bem. Eu espero ter informado você desta mudança e que venha comigo, que nós vamos exatamente seguir a risca. Legal? Um forte abraço.